Sabe quando a gente tira sangue, vai doar, qualquer coisa desse tipo, e o enfermeiro ou a enfermeira, né, faz alguma coisa com o sangue que a gente nem sabe direito, mas a gente começa a ver ali dentro do potinho um líquido amarelo se separando do vermelho? Esse é o plasma, senhor protagonista da nossa conversa de hoje, porque tá rolando no Congresso um debate para liberar a venda dele. É um absurdo, né? Mas por que você acha isso um absurdo? Se o sangue é seu, por que você não pode vender? Eu vou ainda mais longe. Você sabia que essa venda ela já foi permitida aqui no Brasil? Eu sou a Julia Keck e se você tá achando esse papo pavoroso, mas ainda tá curioso, eu te explico depois da vinheta nesse episódio do Meu Explica. Qualquer amostra de sangue que você pegar, 55% é plasma. A maior parte do sangue é plasma. O material que tem como função principal transportar nutrientes, proteínas e hormônios para todo o nosso corpo através do sistema circulatório. Sendo então tão importante, ele é usado como matéria-prima para a produção de vários remédios. Hoje, como é que funciona isso? Quando a gente vai lá doar sangue, além de passar mal, os próprios hemocentros fazem a separação do plasma em laboratório. Uma parte desse plasma recolhido é usado para fazer bolsas de crioprecipitado, uma fonte concentrada de proteínas plasmáticas que fica por ali mesmo. É usada no próprio hemocentro. Já uma outra porção vai para estoques de transfusão dos hospitais e ainda tem uma terceira parcela. Essa terceira é a que acaba sendo enviada para a indústria farmacêutica, que usa então para estudos e para a produção de medicamentos fundamentais para quem, por exemplo, sofre de imunodeficiências, câncer, doenças renais, AIDS e por aí vai. E uma coisa importante de se dizer é que absolutamente todos os remédios de alto custo com hemoderivados são hoje oferecidos de graça pelo SUS e todos os pacientes são atendidos. Quem cuida de cabo a rabo desse processo de usar o plasma para produzir estudos e remédios aqui no país, exclusivamente é a Hemobras, uma estatal criada em 2004, ainda no primeiro governo Lula. Mas, agora vem o mas, só 30% dos hemoderivados oferecidos pelo sistema público vem de fato do plasma doado por aqui. O resto, 70% é importado. A importação desses remédios, aliás, ela custa mais de 1,5 bilhão e por isso, esse é um dos principais argumentos usados por quem defende a PEC do plasma. Acontece que a autossuficiência da Hemobras parece estar próxima. Uma fábrica em Pernambuco está em fase final já de construção e promete produzir todo o plasma que a gente precisa por aqui. Todo o plasma a partir de 2025. Julia, mas você esbarrou na PEC do plasma? O que é isso? Para você entender, tem que ficar claro que hoje a nossa Constituição veda todo tipo de comercialização do sangue e dos derivados dele. Mas existe um projeto, esse chamado PEC do Plasma, que está rolando e propõe uma mudança no artigo 199 da Constituição, exatamente o que proíbe a comercialização de tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Ele que abriu uma exceção para que doadores recebam um dinheiro, além de liberar a atuação de empresas privadas, né, em todo esse processo. E o projeto ele não está tão cru quanto você imagina. Mesmo com o governo colocando pessoalmente o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, mesmo o governo colocando ele pessoalmente nas negociações para derrubar a medida, no começo do mês a CCJ do Senado aprovou a PEC por 15 votos a 11. Agora ela tem que ser votada no plenário do próprio Senado. Se aprovada, vai para a Câmara, onde também precisa ir de 2 votações em plenário. A PEC ela foi apresentada mesmo pelo Nelsinho Trade, que na justificativa ali do projeto colocou o quê? Dados do TCU e do Ministério Público, dados que indicam que entre 2017 e 2020 foram desperdiçados 597.975 litros de plasma no país, um volume que corresponde a mais de 2.700.000 doações de sangue. E escuta só o que disse a relatora do texto, a Daniela Ribeiro, durante a sessão na CCJ. Há 19 anos, as pessoas que precisam de plasma humano no Brasil têm que comprar medicamentos no exterior. O Brasil investe há 19 anos no exterior recursos de mais, este ano, de mais de 1,5 bilhão de reais
foram para o exterior. Derivado do sangue que poderia salvar vidas vai para o lixo. Vai para o lixo. A Associação Brasileira de Bancos de Sangue vai para o lixo, porque não existe o aparelho, não existe as empresas que possam fazer a plasmaférese e assim a gente ter o plasma suficiente para atender esses pacientes que estão olhando para a gente hoje. A oposição também se manifestou. O objetivo de qualquer comércio é o lucro. E ao falar em comercialização de tecidos humanos, na Constituição, colocamos em risco o princípio da dignidade humana. Isso não se justifica para que cheguem novas propostas para permitir a compra e venda de rins, de medula óssea e de outras partes do corpo humano. Essa matéria, do ponto de vista do comércio, do lucro, da prioridade, da compensação, da venda de sangue, de hemoderivado, de plasma, um retrocesso inominável, um atraso civilizatório. Mas a proposta divide opiniões, é claro. O Ministério da Saúde é fervorosamente contra. A própria ministra Anísia Trindade já meteu o pau publicamente. Que história é essa de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Existe uma PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue. O plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, esse é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Não pode ter remuneração aos doadores, e isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem, né, as pessoas que vendiam sangue. E também, hoje, nós temos, para o desenvolvimento desses produtos, a Hemobras, que é uma grande conquista também, né, a partir da sua gestão, do seu governo, e que hoje vai já entregar o fator 8, que é para tratamento dos hemofílicos, e já em 2025 fará a entrega dos outros produtos derivados do plasma. Então, nós estamos trabalhando exatamente para que o sangue não seja uma mercadoria. Quem é a favor da medida diz que o setor privado ele pode completar o público, dispensando a importação e permitindo a autossuficiência aqui do nosso país. Por exemplo, a própria Associação Brasileira de Bancos de Sangue, ela que representa os serviços privados de hemoterapia aqui no nosso país, ela disse em nota que, abre aspas, a importação só ocorre porque nos últimos 5 anos, 65% do plasma doado foi desperdiçado sem que o país produzisse um único hemoderivado. Ou seja, o Brasil não tem tecnologia para processar o próprio plasma e se tornar autossuficiente na produção de medicamentos e insumos a partir dele. Fecha aspas. Se vai passar ou não, eu não arrisco dizer, mas eu te convido a olhar comigo para o passado. Um passado não tão distante assim. Década de 70, pouco antes da promulgação da Constituição de 88, quando começa aqui no Brasil a produção de hemoderivado, com a instalação do quê? Da primeira fábrica de albumina, que é uma proteína encontrada no plasma. Essa fábrica foi instalada em Teresópolis, no Rio. A empresa pertencia a uma multinacional, a Hoechst. Bem, naquela época, o nosso país permitia sim a venda de sangue. Os bancos de sangue tinham como um dos principais objetivos comprar plasma para suprir a demanda da fábrica de Teresópolis, braço de uma multinacional. Basicamente, então, no macro, os bancos de sangue formavam uma indústria paralela. No micro, quem é que comercializava o sangue? A população mais pobre. Vendia sem aí muito controle o próprio sangue para sobreviver, o que levou a um boom nos casos de hepatites, HIV, infecções transmitidas pelo sangue. Eis, então, um novo problema para o Estado lidar. A Anvisa entrou em alerta na ponta de ataque, fechou várias fábricas, passou a fiscalizar as condições dos processos de trabalho, né, desde a triagem clínica ao controle de tecnologias para garantir a segurança. Depois, mais a longo prazo, com a Constituição de 88, veio a proibição da venda de sangue, tecidos e órgãos, o que mudou o cenário do boom aí das doenças. Mas a PEC
prefere não olhar tanto para essa parte do passado, tá de olho mesmo no mercado de hemoderivados que movimenta 10 bilhões por ano na América Latina. Então, já que é assim, vale trazer aqui para nossa conversa um argumento do Cláudio Maierovitch, um pesquisador da Fiocruz Brasília e vice-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Bem, além de trazer que o sistema público seria prejudicado porque, a maioria das pessoas deixaria de doar o sangue para vender para essa iniciativa privada, nas palavras dele, abre aspas, ignorando as lições do passado, a PEC pretende autorizar a remuneração dos doadores de plasma, que passaria, assim, a ser tratado como um produto comercial. Além dos riscos já mencionados para doadores e receptores, o projeto, caso aprovado, significaria uma mudança na ética que envolve o corpo humano. Passaria a ser considerado natural vender e comprar partes ou produtos obtidos de pessoas. Fecha aspas. Você ficou com uma pulga atrás da orelha? Vai me dizer que nunca passou pela sua cabeça a pergunta: por que eu não posso vender uma parte do meu corpo? Eu espero que essa pergunta nunca tenha passado, de fato, pela sua cabeça, tá? Foi só um gancho para eu continuar. Mas, se é uma coisa que você tá pensando aí, de bate-pronto eu te digo. Além do sangue, comprar ou vender órgãos, tecidos e partes do corpo humano é proibido pela legislação brasileira e passível de reclusão de 3 a 8 anos. Mesmo quem procura o mercado paralelo, sabe? Para anunciar ilegalmente alguma parte do corpo, um rim, qualquer coisa que seja, essa pessoa já está cometendo um crime. De acordo com a Lei 9.434 de 1997, é crime quem de alguma forma promoveu, intermediou, facilitou ou teve qualquer vantagem com a venda de um órgão. A única saída é a fila de doação, que carrega uma lógica ética. Inclusive, garante, que as desigualdades não sejam aprofundadas. Quem que venderia os órgãos? Quem já vendeu sangue. Só quem tem problemas financeiros. Só quem já está na pindaíba. Sobre isso, na Declaração de Istambul sobre Saúde Global, a OMS coloca que o comércio de transplantes tem como alvo doadores empobrecidos e vulneráveis, o que causa desigualdade e injustiça, havendo a necessidade de ser proibido. Então, pensando matematicamente, até que a lógica funciona. Se tem gente precisando de órgão e gente disposta a vender, zera a conta. Mas existe o fator humano e quando ele entra aqui nessa conta, ele pesa mais. E para matar a curiosidade, existe um único país no mundo que permite a venda de órgãos, o Irã. Lá a regra vale para cidadãos locais e só permite a venda do rim. Essa venda pode acontecer por no máximo R$ 4.600 por órgão. E já que a venda de órgãos de plasma, já que essa venda ainda não é liberada por aqui, compartilha esse vídeo, porque eu dei meu sangue nele. E agora eu preciso repousar, mas eu volto no próximo Meio Explica. Obrigada! Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elza, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elza sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.